Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Espírito Santo, nós queremos te sentir, nós queremos ver o teu mover, o teu agir aqui nesse lugar. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para te louvar, Senhor. Nós estamos aqui para te dizer que nós te amamos e reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania. Nós reconhecemos que dependemos totalmente de ti, Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, glorioso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, lindo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar saúde, por nos permitir estarmos aqui, Senhor, neste domingo, neste culto de família, nesse culto de celebração, nesse culto em que nós declaramos que somos teus, que nossas famílias são tuas, que tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, nós consagramos a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui presencialmente, pela vida de cada um que está online. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja tocando cada vida, Senhor. No lugar onde precisa ser tocada. Espírito Santo, que essa noite seja uma noite de transformação, uma noite de mudança, uma noite em que haja cura, haja libertação, em que haja rendição aos teus pés, aos teus pés. Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Nós queremos tocar os teus pés, Senhor. Nós queremos colocar tudo aos teus pés, Senhor. Que o nosso caráter seja moldado à semelhança do teu caráter, Senhor. Que a gente venha a negar a nós mesmos, Pai. Para que a gente possa te seguir, te servir, te adorando a cada dia. Te adorando a cada dia. Te louvando a cada dia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder e amém. O poder, amém, amém. Tudo é teu, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro
como tu, não há outro como Jesus. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Só tu, Senhor, só tu és santo. Por isso, Senhor, a morte não conseguiu te segurar naquele segundo. Que possamos, Senhor, aprender mais nesta noite, diante da tua presença que é santa, que é maravilhosa, Senhor. Crescer em ti, a ser cada dia mais parecido com o Senhor. Discípulos do Senhor que aprendem, Senhor, e querem aprender a tua santidade, a tua pureza, a tua glória. Tu és o único, Senhor, e todos nós viemos aqui com o único objetivo, Senhor, de te adorar. Que o nosso coração seja, Senhor, mexido pelo teu Espírito. Possamos aprender, Senhor, a olhar para o Senhor mais neste culto e sair cheio da tua presença. Obrigado pela tua presença, obrigado por essa honra que temos de sermos chamados teus filhos, Senhor. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Bem, você pode aplaudir o Senhor? Todos bem-vindos. Temos um visitante ilustre ali hoje. Bem-vindo. Pai da Ana Laura, bem-vindo, seu Miguel. Sentem um pouquinho, quero compartilhar com vocês uma palavra muito importante. Nós virmos, né, o culto a Deus e realmente o objetivo primeiro das nossas vidas, né? Como a gente tem uma vida, né, longa, né, na igreja, muitos anos, a gente já viu todo tipo de desejo, né, da parte dos homens, assim, vamos assim dizer. Vão no culto para ver uma música boa, vão no culto para ver um grande pregador, vão no culto para buscar uma bênção, né? E assim vai, tantas coisas, né, que vai no coração do homem. Eu queria ler com vocês uma orientação de Deus para nós sobre este culto a Deus. Nós estamos aqui num culto a Deus. Você pode dizer assim: eu vim para cultuar a Deus, o único Deus. Deuteronômio 6, o título da minha Bíblia, que ele diz assim: o fim da lei é a obediência. A finalidade da lei de Deus, a palavra de Deus, é a obediência, nos ensinar a obedecer. E ele traz alguma orientação no início ali sobre mandamentos, estatutos, né, juízos que o Senhor mandou. E o povo de Deus em Israel, ele ensina o filho desde o ventre, com essa palavra de Deuteronômio 6:4. Ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Você pode botar o seu nome aí? Ouve, Enéas. Raquel. É para nós isso, né? Nós somos, quando fala Israel, estou falando do povo de Deus, tá? Então ouve, fala o teu nome aí. Raquel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Olha só. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os olhos, e as acrescentarás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, isso é um mandamento, uma ordenança de Deus, né? Reconhecer Ele como único Deus. E para nós continuarmos então a adoração, eu quero te falar algo muito importante. Quando tu reconhece Deus como o único Deus, quando tu ama o Senhor com todo o teu coração, como diz essa palavra aqui, cabe todos os outros amores dentro desse amor. Cabe o amor à esposa, cabe o amor ao marido, cabe o amor aos filhos, né? Cabe o amor aos irmãos, né? E aí vai, familiares, amigos, né? Mas se a gente fizer o contrário, aí ele sai fora desse amor. E nós viemos aqui para entender mais isso esta noite. E eu quero que tu adore a Deus assim, olhando para Ele. Não olhe para quem está cantando, não olhe para quem está do teu lado, mas fale com Ele assim, olha, hoje eu quero olhar para Ti, eu quero Te ver. Amém? Vamos fazer assim? Vamos adorar o Senhor então. Continuar. Vamos ficar em pé então, e nesse louvor, vamos pelo menos começar esse louvor de olhos fechados. Fecha teus olhos e procura olhar com teus olhos aí interiores. Olha para dentro de ti aí, procura o único Deus, aquele que é para estar aí, habitando dentro de ti. E começa a cantar para Ele. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, É o único. o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, comigo esse nome é, ó, comigo esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, comigo esse nome é mais do que tudo Ele é. Ó, comigo esse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, como esse nome é, ó, como esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, como esse nome é maior que tudo Ele é. Ó, como esse nome é nome de
buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso. A morte venceste, o véu tu rompeste, A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Vamos usar esse nome, o nome de Jesus, e fazer declarações sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Vamos fazer declarações abençoadoras. Pai, nesta noite, nós ao louvarmos o Teu nome, ao engrandecermos o Teu nome, ao reconhecer, Senhor, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, ao reconhecermos, Senhor, o sacrifício que foi feito naquela cruz e que levou Jesus ao lugar mais alto, o grande eu sou, o todo-poderoso, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a bênção do Senhor, a bênção sobre as famílias, a bênção do Senhor sobre a igreja, a bênção do Senhor sobre os nossos familiares. Senhor, aqueles que estão atravessando, Senhor, alguma dificuldade, Senhor, sejam tocados pelo poderoso nome de Jesus nessa noite. Aqueles, Pai, que não conseguem vir à Tua casa, estão com alguma situação, Senhor, nós queremos, Senhor, te pedir que o poderoso nome do Senhor os cure, os liberte, os transforme, Senhor, e que Tu seja glorificado em todo o tempo, Senhor. Receba o louvor, receba a adoração, receba a segurança do nosso coração, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu
Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda esse nome. Amém, amém. Vamos fazer uma declaração abençoadora, o irmão que está do nosso lado, né? Usando esse nome, né? Pode dizer para ele: Shalom, graça e paz, que a graça e paz do Senhor. De todas as bênçãos. Que bom que vocês vieram. E honra. Amém. Sempre. Abençoe mesmo, né? Bienvenido. Eu hablo muy bien español. Sí. Muy bien. Sí, que bom. Quero abençoar vocês com longevidade. Amém. Quero abençoar vocês com riqueza. Amém. Quero abençoar vocês com alegria. Quero abençoar vocês com vitória. Amém. Alguém tem alguma luta que precisa de vitória? Eu. Abençoo vocês com vitória. Amém. Amém? Êxito. Amém. Amém? Saúde. Amém. Amém? Nós temos que treinar isso. Toda palavra liberada aqui, ela acontece. Amém? Ela se efetiva no mundo espiritual. Vocês creem assim? Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque o teu nome é poderoso. Quando nós liberamos palavras abençoadoras, nós sabemos, Pai, que todos são abençoados. Nossa boca, Pai, é uma fonte de água doce, Senhor, não é água amarga, água doce. E nós abençoamos, Pai, abençoamos o povo que está aqui, abençoamos o povo que está em casa, Senhor. Sejam tocados pelo Senhor nessa noite, com a graça do Senhor, com a bênção do Senhor, e que em tudo, Pai, o teu nome venha a ser glorificado. Que todos tenham uma experiência sobrenatural nessa noite na tua presença. Nós queremos entrar nesse universo do Senhor, universo de santidade, universo de cura, universo de milagres, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Bem, sentem, por favor. Nós vamos... As crianças vão passar hoje? Não? Sim? Bom curtinho para vocês. Nós vamos deixar, irmãos, a nossa oferta para após a palavra, pode ser? Então, após a palavra, nós vamos fazer um ato profético, tá? De uma oferta ao Senhor, porque um dia é importante hoje. Nós vamos ver por quê. Bem, quero convidar a apóstola Raquel para passar, ela vai ter uma palavra para nós hoje. Shalom, igreja. Graça e paz. Hoje nós estamos com um quórum mais baixo, né? Eu creio que algumas pessoas estão com alguma situação. Tá ótimo para mim. Tá ótimo. Não faz mal que eu desapareça e o Senhor apareça. Amém. Mas a minha mãe tá dodói hoje, ela não veio porque tá doentinha. A Cris lá e a Isa também estão com um probleminha de machucadura. Então, depois nós vamos orar por essas pessoas que estão enfermas, né? Eu estive também um tempinho agora, meio uma leixa, uma rinite, mas a gente sabe que é da época também, não é? E hoje eu estou um pouquinho exigente, não sei porquê,
Mas será que dá para ligar o ar aqui bem assim, na minha direção? Porque eu tô com um pouquinho de roupa grossa e é bom a gente saber que não é bom suar quando a gente está falando, porque senão a gente começa a passar mal. Amém? E eu botei um pouquinho de roupa. Hoje nós temos uma data muito especial no judaísmo, que essa data ela ocorre 10 dias depois de Rosh Hashanah. E eu gostaria que hoje eu estou solicitando, Rodrigo, ele colocasse o slide que eu fiz, e pode deixar esse slide o tempo todo, não precisa mais mexer nele, tá bom? Esse slide, ele trata sobre um momento específico para o povo de Israel hoje, que é o dia de Yom Kippur, ou melhor, Yom Kippur. Ele não conseguiu ainda chegar lá. Esse é Yom Teruah. É o outro. Oi? Bom, no domingo passado, nós ministramos aqui sobre a festa, sobre a festa das trombetas, Yom Teruah, e a festa de Rosh Hashanah, que é um tempo para o povo judeu, um tempo especial em que eles celebram o Ano Novo Bíblico, ou no caso para eles o Ano Novo Judaico. Para nós, para nós, o Rosh Hashanah, eu nem sabia na minha vida que existia essa festa, alguns anos atrás. Não havia um conhecimento, não havia um entendimento. Mas hoje nós temos o entendimento de que Israel é o relógio de Deus para as nações da terra. É o povo de Israel, é o país de Israel, é a mensagem de Israel, é a lei que impera, tudo vem de lá. Então, eu disse na semana passada que nada vem de Roma. Tudo vem de Jerusalém, de Israel. Isso nós temos aprendido. Então, o povo de Israel aprendeu a celebrar as festas bíblicas. Inclusive, eu e o Enéas, nós estávamos comentando que nós precisamos aprender mais profundamente. Porque muitas vezes a gente faz uma explanação muito superficial daquilo que é mais, de repente, aprofundado. É aí mesmo que eu quero, tá? Então, hoje, gente, olhem bem, eu amo sinais. Hoje, às 18 horas, estão entendendo? Hoje, às 18 horas, no pôr do sol, eu acho que o pôr do sol foi um pouquinho mais adiantado, né? Mas tá meio nublado, mas se vocês olharem no celular, sempre diz o horário, né? O horário do nascer do sol e o horário do pôr do sol. E hoje, especificamente, dia 24 de setembro de 2023, às 18 horas, iniciou um momento espiritual chamado o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Eu disse na semana passada
mas eu não deixei assim gravado na mente de vocês que o Rosh Hashanah, tá? Ele acontece nos primeiro dia do 7º mês, que é o mês de Tisrei. Eles têm uma nomenclatura para cada mês do ano. Mas vocês entenderam na semana passada que nós todos estamos no calendário gregoriano e que o povo de Israel está no calendário bíblico. Então, os meses do ano são diferentes dos nossos meses, o nome, pelo menos a nomenclatura, certo? Então, essas festas, o Rosh Hashanah, que começa no primeiro dia do 7º mês, o dia do perdão começa no 10º dia desse mesmo mês. Então, não quer dizer que vai ser sempre nessa mesma data de hoje, entenderam? Pode ser alterado, certo? Porque segue um agendamento, vamos dizer assim. Então, hoje, lá em Israel e aqui no Ministério Shalom, nós estamos debaixo de um momento muito sublime, muito especial para o povo judeu, e nós queremos também ter o entendimento deste momento espiritual para a gente poder, como cristãos, absorvermos uma bênção que há nesse dia para o povo judeu. Nós queremos tudo que eles têm na realidade. Posso ouvir um amém? Amém. É isso que nós queremos. Eles às vezes ficam com uns cotovelos assim, né? Aquele cotovelinho, quando diz que dor no cotovelo, né? É uma certa invejinha santa de nós. Vocês sabiam? Porque eles veem que nós estamos ficando tão dedicados ou mais dedicados que eles muitas vezes. Amém? Eu espero, né? Eu pelo menos. Nós vamos gerar ciúmes. Nós vamos gerar ciúmes no povo de Israel pela nossa dedicação. Amém? Então, esse dia de hoje, que começou às 18 horas, e nós estamos dentro desse rio, tá? Que vai até amanhã às 18 horas, que é o pôr do sol, certo? Nós estamos mergulhados num dia especial para os judeus, que é um dia sagrado. Eles têm esse dia como um dia, assim, algo muito especial. Tanto é que eu estava ouvindo algumas ministrações sobre Yom Kippur, e diz que aquele judeu mais descrente, vamos dizer assim, aquele mais que não segue os ritos judaicos, é aquele que fica meio fora da atmosfera de Israel, no dia de Yom Kippur, diz que ele bota a roupa, né, faz todo aquele ritual e vai para os melhores lugares. Diz que eles pagam para sentarem nos bancos da frente, né? Eu creio que lá no Muro das Lamentações ou nas sinagogas, e ficam lá, gente. Por quê? Porque eles sabem que há uma bênção especial sobre este dia. O que eles fazem nesse dia? Eles jejuam. Eles jejuam de comida, ficam sem comer, e de bebida. Então, eles fazem um jejum bem severo, bem forte, porque eles têm um entendimento que este dia de Yom Kippur é um dia tão especial que Deus para, olha só, Deus para ler aquilo que está escrito sobre os homens no seu livro. Uau! E nesse dia, os homens jejuam para que Deus perdoe os seus pecados durante todo o ano.
Então, o povo começa a ficar naquele sentimento de pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros cometidos. E também, o que eu acho mais importante, eles fazem pedidos coletivos, tá? De perdão pelos pecados da nação de Israel. Os pecados da nação contra Deus. Então é um dia muito importante para quem é uma pessoa espiritual. E eu creio que nós aqui queremos crescer, né? Nós queremos crescer em muitas áreas, mas nós também precisamos crescer na área espiritual e entender aquilo que Deus quer que a gente coloque como força. Amém. Porque quando nós nos dedicamos a Deus, Ele é fiel para fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Então, uma vez por ano, há um dia separado especificamente para o povo judeu orar, jejuar, pedir perdão a Deus por tudo aquilo que Ele fez durante os 364 dias. E eu ouvi também o pastor falando que esse um dia, o inimigo, o diabo, Satanás, o nosso adversário, ele fica sem poder agir na terra. Uau! Por quê? Porque o povo judeu começa a pedir perdão. Vocês imaginem se todas as nações da terra tivessem entendimento desse momento especial que há na terra toda, no planeta, nesse tempo, para o povo judeu. Mas nós também queremos absorver essas bênçãos para nós. Nós queremos aprender os códigos, os segredos que eles têm e que muitas vezes os rabinos, né, eles explicam só para os deles lá, mas nós queremos também entender os segredos que Deus colocou para este povo. Vocês imaginem, gente, se nós, como brasileiros, tivéssemos esse entendimento como nação, de nos colocarmos um dia a jejuarmos pelo Brasil, a jejuarmos fazendo um arrependimento, nos arrependendo pelos pecados da nação. Vocês imaginem nós todos, como nação brasileira, fizéssemos isso. Vocês acham que nós não atrairíamos a bênção do Senhor para a nossa nação? Atrairíamos. Então, são esses códigos que eu digo para vocês, que nós precisamos colocar em prática. Neste dia, eu aprendi também que os judeus, eles não usam nada de couro. Tem algum aí vestindo roupa de couro? Eles não usam couro, porque dizem que o couro é uma vestimenta que traz comodidades. O judeu, ele não pode ficar muito cômodo, sabe? Ele tem que ficar desincomodado, o que é? Desconfortável. Então, eles botam aquela roupa mais simplinha que eles têm, aquelas calcinhas de tergal, vamos dizer assim, aquela roupinha, aquela blusinha que eles usam sempre, e não usam sapato nos pés. Tem todo um rito, né? Eles são muito de rituais. Então, neste tempo, eles choram, eles colocam a vida deles diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o que o judeu mais teme é que o nome deles não seja encontrado no livro da vida. Então, é importante que a gente saiba que este tempo, o justo, tem algum justo aqui? Eu vou ministrar sobre isso, já estou preparando essa ministração, mas daqui a um tempinho mais, sobre as 4 virtudes do ser humano. O justo,
Ele serve de expiação dos pecados dos ímpios. Vocês acreditam? Se nós orarmos e Deus se agradar de nós, nós podemos fazer com que todo o pecado cometido pela nação caia por terra e o Senhor perdoe o Brasil. Vocês acreditam nisso? Porque muito pode a oração de um justo em seus efeitos. É o que a palavra de Deus diz. E a Torá, nós temos a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual, o manual dos cristãos, né? Aqui tem o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aqui nós temos uma relíquia. Isso aqui tem que ser guardado não somente na nossa cabeça, mas descer ao nosso coração. Nós temos que velar por essa palavra, nós temos que amar a palavra de Deus, porque essa palavra vai nos livrar dos laços de morte, vai nos livrar de ataques espirituais da maldade. Esta palavra é uma proteção para nós. Amém? Amém. Vou dar uns gritos aqui, tem gente aí dormindo. Vamos acordar? Vamos acordar, gente? Amém. Amém. Então, nós temos que ter entendimento deste tempo, que Deus abre o seu livro e Ele pega o livro lá no céu, Ele tem tudo registrado. Parece que eu vejo, assim, Deus, assim, acho que Ele até tem um computador mega, né? Porque agora Ele já está mais... Mas a Bíblia diz que é livro. Lá a Bíblia não diz que é computador. Então, Ele pega o livro e vê. Vamos ver se o Enéas se comportou muito bem nesses 364 dias, né? Aí ele diz, o Enéas, o Enéas é um rapaz comportado. Tá bom, vou passar uma estrelinha aqui para ele, tá? E Deus faz isso. Não sei como é que é o método dele, mas ele faz. Amém? Então, eu quero dizer para vocês que todo o clamor e todo o arrependimento nacional faz com que o pecado da nação seja perdoado. E ter o nome escrito no livro da vida é algo muito forte para o judeu. Muito forte. É o que eles mais querem. É quando eles chegarem lá na porta do céu, imagine a cena, Jesus abrindo a porta, né? Deus abrindo, vou falar em Deus, né? Porque eles não creem em Jesus. Deus abrindo a porta, pegando o livro. Vamos ver. Enéas Martins de Souza. Teu nome está escrito aqui. Maurílio Braga Barbosa. Amém. Teu nome está aqui. Amém. Glória a Deus. E assim, um por um. Já pensou, gente? Então, para o judeu, é de suma importância ter o seu nome escrito no livro da vida. E eles sabem que uma das coisas que faz com que o nosso nome possa ser riscado deste livro é a falta de perdão. Gente, falta de perdão pode fazer com que o teu nome seja riscado do livro da vida. Então, nós temos que ter o entendimento de que é algo muito sério em Yom Kippur para o povo judeu. Nós estamos mergulhando nesse veio, nesse rio que vem de Jerusalém, de Israel, e queremos, eu vou convidar vocês a fazerem um propósito de hoje até amanhã, sem obrigar ninguém, isso é uma decisão pessoal, tá? Mergulhem nesse rio de jejum, pelo menos façam amanhã o jejum,
mas que vocês façam um tempo de jejum amanhã e dedicação. Jejum, gente, não é somente retirar o alimento e a bebida. Não vão tomar o refri, não vão tomar o vinho. Opa, ninguém toma vinho aqui. Eu não tomo. Mas eu creio que ninguém toma. Mas eles tomam lá em Israel. Tá? É uma decisão deles. Então, nós temos que entender que se nós fizermos isso, nós vamos estar fazendo algo muito importante. Porque Deus, ele espera de nós um tempo de dedicação. Quando nós esquecemos tudo que nós temos que fazer e nos dedicamos a Ele. Amém? Então, agora me diga uma coisa. Muito bem, eu falei sobre Israel, eu falei sobre quando inicia, quando termina, no pôr do sol, né? Tem jejum, oração e perdão dos pecados. E para nós, vamos fazer assim agora, puxando a brasa para o nosso lado, que somos cristãos. Jesus, ele era um judeu e ele foi ensinado com toda essa base judaica. Ele foi ensinado com base na Torá, ele não foi ensinado com base na Bíblia, porque a Bíblia nem existia. Então, todos os ensinamentos de Jesus, eles tinham uma pincelada na Torá, lá do povo de Israel. Mas assim, hoje, nós sabemos que para nós cristãos, Jesus ensinou muito sobre o perdão. Jesus é o nosso modelo de uma pessoa que perdoa, né? E o perdão é uma virtude, eu gosto muito dessa palavra, porque essa palavra soou esses dias no meu ouvido, assim, virtude. Eu conversando com a minha filha e ela falando a respeito de alguma coisa que ela disse que sabia lidar com alguma coisa, ela tinha paciência com alguma situação, e eu disse assim, isso aí é uma virtude. Então, o perdão é uma virtude fundamental que tem raízes na mensagem de amor de Jesus. Nós temos que perdoar aqueles que nos têm ofendido. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito fácil a gente dizer que tem que perdoar, né? Todo mundo diz que o perdão é uma ideia adorável, né? A gente vê os pastores falando, né? Todo mundo fala, vamos perdoar, isso é uma ideia adorável, até que tenham que perdoar. Quando cabe a nós perdoarmos, a coisa se torna muito difícil muitas vezes. Mas aí nós temos que vencer essa luta interna que muitas vezes nós temos que vencer essa luta interna pela obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Jesus, ele sempre nos ensinou a obedecer. Então, se ele diz, perdoem, é porque ele sabe que quando nós perdoamos as pessoas que nos têm ofendido, nós ficamos libertos de grilhões e amarras espirituais. Sabiam? Ficamos libertos. O inimigo não pode vir nos acusar. Ele só pode nos acusar quando nós ainda não liberamos perdão àqueles que nos têm ofendido. Alguém de vocês aqui, levante a mão com toda a sinceridade. Em algum momento da vida de vocês já passaram por uma situação em que vocês tiveram que perdoar alguém?
Todos nós. E eu aprendi uma coisa, que toda aquela pessoa que não perdoa, ela abre uma legalidade espiritual para que demônios aprendam no mundo espiritual e ela fique presa, sem poder, debaixo de uma feitiçaria. A feitiçaria prende. Eu tenho visto agora, ultimamente, algumas mulheres, uma vizinha minha e outras pessoas que eu conheço, mulheres casadas, há anos casadas. De repente, essas mulheres começaram a cuidar do corpo, que agora está na moda, né? Todo mundo cuidar do seu corpo, cuidar da sua aparência. E essas mulheres começaram a cuidar do seu corpo, da sua aparência, eram gordinhas, começaram a emagrecer, ficaram fitness, ficaram bonitas, ficaram umas mulheres lindas, ficaram com uma carinha mais nova. Só que essas mulheres abriram uma legalidade porque começaram a encrencar com o marido, a pensar assim, agora eu sou bonita, agora eu sou linda, maravilhosa, não quero mais saber desse homem feio aí. E aí, o que aconteceu? Essas mulheres entraram numa rota em que a feitiçaria entrou e pegou elas. E sabe qual é o desejo do coração delas? Dar um pontapé no marido. E algumas estão dando. Que horror, né? Mas acontece. Então, eu tô falando isso, irmãos, porque eu sei que toda vez que tu não perdoa, tu abre uma porta espiritual de legalidade para que a feitiçaria entre e tome o teu coração. Tome o teu coração e aí até os teus olhos mudam. Eu observo essas pessoas que eu conheço, assim, os olhos delas. Ficam assim, parece um olho meio nublado, assim. A gente vê direitinho quando elas estão debaixo de uma feitiçaria. E Deus, Ele conhece essas coisas. Ele conhece as estratégias do nosso adversário. E por isso Ele nos dá o antídoto. O antídoto para essas coisas é o perdão. Por isso nós temos que perdoar. E Jesus nos ensinou o seguinte, que não é para nós perdoarmos somente um dia no ano, como os judeus fazem. Os judeus separam só um dia no ano para extravasar no perdão e se arrepender dos seus maus caminhos. Jesus disse o seguinte, eu quero que vocês perdoem 70 vezes 7 ao dia. Estão entendendo? Então, será que alguma pessoa aqui vai ter que perdoar uma outra pessoa 70 vezes 7 ao dia? Mas é o que Jesus diz. E diz o seguinte, que se nós não perdoarmos aquelas pessoas que nos têm ofendido, quando nós formos orar, Deus também não vai nos perdoar. E pode ser que Ele faça um risquinho lá no nosso nome, ó. Passe a régua. Estão entendendo? Então o perdão, Jesus nos ensinou como algo fundamental da fé cristã. Jesus foi o nosso instrutor, o nosso mentor. Ele é aquele que conhece o mundo espiritual e ele sabe o que pode abrir uma porta espiritual e ele sabe o que pode fechar uma porta espiritual da maldade. O que fecha uma porta espiritual da maldade, uma das coisas é o perdão. Liberar o perdão, vou liberar todas aquelas pessoas que me ofenderam em algum momento da minha vida. Neste mundo nós não somos perfeitos, nós somos seres imperfeitos. E por nós sermos imperfeitos, certamente nós vamos ter conflitos.
com alguém em algum momento. Nós vamos ter desavenças com alguém, nós vamos levar mágoas, nós vamos nos desentender com alguém em algum momento. Mas o que Deus quer que a gente trate, Jesus, vamos falar em Jesus agora, Ele quer que a gente libere toda aquela maldade que muitas vezes algumas pessoas fizeram e cometeram contra nós. Liberarmos. Liberar, gente, perdoar não é esquecer. Agora quer que eu ande com essa pessoa aí de novo, essa pessoa que me fez tanto mal. Não precisa andar com essa pessoa. Mas não carregue o peso no teu coração com relação a ela. Libera. Ela fez isso por algum motivo, libero. Eu sempre digo para o Enéas, eu tenho muita facilidade de perdoar. Facilmente eu perdoo. Facilmente. Mas tem pessoas que não têm tanta facilidade assim, porque é algo que mexe muito com as nossas emoções. Tá? Quando mexe com as nossas emoções, a gente não quer muito perdoar. Mas Deus está nos ensinando a rota do perdão. Podemos falar de perdão quando a gente não é afetado. Mas quando a ferida é feita em nós, a tarefa se torna bem difícil. Aí nós temos que ir para os pés do Senhor e dizer, Deus, me ajuda a perdoar essa pessoa que me maltratou, essa pessoa que me humilhou, essa pessoa que muitas vezes me disse coisas fortes. E nós precisamos aprender essa rota. Amém? Então, o perdão é um princípio central, principal do cristianismo. Nós temos que andar nesse caminho do perdão, mesmo que seja difícil, para que a gente possa colher as bênçãos. Às vezes Deus tranca algumas coisas na nossa vida por causa da falta de liberação de perdão. E nós não queremos ter nada trancado na nossa vida. Nós queremos a liberação da graça, do amor, da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Jesus, ele estava na cruz e ele disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Cristo, ele tinha o entendimento de que os seres humanos, muitas vezes, não sabem o que estão fazendo. Irmãos, hoje a minha filha, a Priscila, ela é uma pesquisadora, ela acha cada coisa na internet, assim, e ela nos mostra. Ela nos mostrou hoje, eu queria até trazer para vocês, mas daí eu pensei, eu acho que vai ser tão forte essa cena para os irmãos. Não vou fazer isso, não vou causar tanto pavor neles. Mas simplesmente ela me trouxe um vídeo de um homem que provavelmente é um africano. Ele estava num leito de enfermidade, estava numa cama de hospital, e alguém ali falava com ele, e uma pessoa filmando. Gente, esse homem, ele estava com um demônio tão forte, que era um demônio vampiro. Vocês acreditam que de uma hora para outra o rosto dele se transformou e os dentes cresceram sobrenaturalmente, assim, ó. Cresceram os dentes do homem e os olhos dele se transformaram. Ele ficou possesso ali naquele leito de enfermidade. E eu fiquei assim, meu Deus, Enéas, é isso que nós temos que fazer. Eu não me preocupo muito, eu sempre digo, o Enéas também tem esse entendimento. Nós não nos preocupamos muito em dar comida para as pessoas, né? Tem gente que, vamos fazer obra social, vamos isso. A minha preocupação é fazer com que essas pessoas que estão cativas pelo diabo, elas sejam libertas. Porque aquele homem ali, se ele morre agora, ali naquele leito de enfermidade,
sabe quem é que vai levar ele? Os demônios. E ele vai ficar eternamente no inferno. E isso aí é de assustar. Então, a nossa mensagem, quando a gente diz assim, Jesus, o Rei de toda a terra, significa que nós, como mensageiros de Deus aqui nessa terra, nós temos que fazer o que Jesus disse, orar pelos enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Essa é a nossa tarefa como cristãos. Como é que nós vamos fazer isso? A visão celular faz muito bem isso, nos encontros com Deus. Porque o encontro com Deus é um momento em que a pessoa recebe uma cura, uma libertação e uma solução para a sua vida. E eu fiquei assim com um temor tão grande, porque é isso que Deus faz com que eu entenda. O que o ser humano precisa é de libertação de hostes infernais da maldade que querem fazer com que ele vá morar eternamente com o diabo. E qual é a nossa missão? É uma missão difícil. Mas nós, debaixo de uma unção, debaixo de uma graça, nós vamos fazer isso. E quando nós fizermos, nós vamos mostrar para o mundo que nós somos discípulos de Jesus. Onde nós colocarmos a planta do nosso pé, os demônios vão ter que sair. Eu já tive experiência, irmãos. Chegamos lá, ó. Os demônios batem em retirada. Eu tive uma experiência uma vez de ir numa casa de um irmão, até já contei. O Espírito Santo falou para mim assim, ó, pega a Bíblia e começa a ler. Qualquer parte. Escolhi ali, abri a Bíblia e comecei a ler. À medida que eu lia, começou uma mulher lá da família a me olhar assim, ó, com os olhinhos assim, ó, meio torto. Daqui a pouco essa mulher começou a urrar, ela começou a se endemoniar, ela caiu no chão e nós fomos lá feito assim, né? Todo mundo em cima da mulher e repreendemos aquilo na autoridade do nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. É para libertar os cativos e oprimidos pelo diabo. É essa a nossa missão. É uma missão difícil. Nós vamos ter resistência? Nós vamos ter resistência espiritual? Vocês acham que o inferno quer que a gente faça isso? Não quer. Mas nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém? Então, nós precisamos entender que perdoar não significa esquecer, mas é um ato de obediência a Deus e uma escolha. Vocês sabiam, eu escutei o apóstolo René falando no domingo passado sobre o perdão, que ele ministrou domingo passado sobre o perdão. Para nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, nós vamos ser medidos pelas nossas atitudes. As nossas atitudes. Uau! Todos os dias. Uau! E hoje eu ouvi o pastor Lucinho, que eu sigo ele dizendo assim, que veio um irmão falar com ele, dizendo assim, irmão, estou sempre sendo perseguido, estou sempre debaixo de ataque do inferno sobre a minha vida, sempre o inimigo me perseguindo, onde eu vou o inimigo me persegue. Aí ele disse assim, escuta meu irmão, será que não é tu o próprio demônio? Uau! Eu fiquei pensando, ué? Sim, sabe por quê? Porque como é que tu reage quando as pessoas te provocam? Tu reage manso ou tu revida? E aí ele começou a levantar situações em que no dia a dia nós tomamos
direções erradas daquilo que Deus quer. Tomamos atitudes, fazemos atitudes contrárias à vontade de Deus. E muitas vezes nós nos enredamos nessa areia movediça. Por quê? Porque nós mesmos abrimos a legalidade espiritual para o inimigo nos transformar num troglodita. Seria isso? Eu acho. Então, assim, nós temos que entender que as nossas atitudes vão fazer com que nós tenhamos o nosso nome no livro da vida. As nossas atitudes. Como nós reagimos no nosso dia a dia. Alguém aqui já foi provado em alguma situação? Meu Deus! Eu acho que eu sou a pessoa mais provada. Ou melhor, tem muitos, né? Mas eu tenho que domar minha língua, irmãos. Eu tenho que fechar minha boca. Eu tenho que pedir, Senhor, põe um guarda na minha boca, põe um guarda. A minha oração é essa. Por muito tempo eu comecei a dizer assim, Senhor, põe um guarda na minha boca. Um anjo. Tem um anjo assim, fecha minha boca. Para que eu não peque contra ti. Para que eu não fale nada que venha ofender o meu irmão. Por quê? Porque aí nós abrimos uma legalidade e o inimigo vem contra nós. E aí nós andamos naquele círculo da perseguição. Nós mesmos que abrimos a brecha para o inimigo nos perseguir. Então nós temos que vigiar. Amém? Quando nós perdoamos, experimentamos a liberdade e a cura que vem pelo perdão. Há uma cura, irmãos. Há uma cura. Eu tive muitas situações na minha vida que eu tive que liberar perdão. Não foi fácil, mas liberei. Às vezes são coisas poucas, né? Às vezes a gente pensa, mas é uma coisa... Existem pessoas que passaram por coisas muito grandes, né? Por situações muito profundas, né? Que precisam liberar perdão também. Mas muitas vezes nós precisamos liberar perdão nas questões muitas vezes de falar fora do tempo, de falar de uma forma grosseira, de falar de uma forma ríspida, né? Então, nós precisamos pedir para o Senhor todos os dias, Senhor, põe um guarda na minha boca, para que eu não venha pecar contra ti, e para que eu não tenha o meu nome lá, riscado do teu livro. O ensino da Torá para os judeus fala sobre isso, sobre ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas Jesus seguiu esse caminho também. Jesus seguiu essa rota de nós termos o nome escrito no livro da vida. Então, assim, bota para mim Apocalipse 21, 27, para finalizar. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. Diz o seguinte, lá em Apocalipse 21 e 27. 21, 27. Eu não tenho... Posso até procurar, eu acho que eu marquei aqui. 21 e 27. Diz assim, e não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa a abominação e mentira. Olha só, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa versão aqui diz assim, nela que fala aqui é na cidade, na Nova Jerusalém. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso,
mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Uau! Então, para nós também tem um livro da vida, irmãos. E a nossa luta como servos de Deus é que a gente tenha uma vida reta, uma vida justa, que a gente não faça nada impuro, que a gente não pratique nada que seja vergonhoso ou enganoso, mas que a gente viva debaixo dos ensinamentos de Jesus, que são saúde para nós. É cura para o nosso corpo, é cura para a nossa alma. Quando nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, nós ficamos liberados espiritualmente e as bênçãos começam a correr atrás de nós e nos perseguem e nos alcançam. A Bíblia não diz que eu que tenho que correr atrás da bênção. Eu vou correr atrás da bênção. A Bíblia diz que a bênção vai correr atrás de nós e vai nos alcançar. Alguém aqui quer ser abençoado? Todos nós queremos. Mas nós temos que ter uma vida, como diz a palavra, que o caminho de Deus, ele é um caminho estreito. É uma rota estreita. Eu tenho que vigiar o que eu olho, o que eu ouço. Os cinco sentidos. É os 5 sentidos. O que eu olho, o que eu escuto, o que eu falo, o que eu toco e o que eu mastigo, aspiro aqui com o nariz, que eu falo com a boca. Então nós temos que cuidar, que isso aí pode trazer contaminação para o nosso corpo, contaminação para a nossa mente. Vocês sabem que o judeu, eles lavam as mãos para tudo, né? Eles são as pessoas mais asseadas que existem em relação às mãos. Toda hora eles lavam as mãos porque eles têm entendimento. E eu vou contar bem rapidinho, só para finalizar, um sonho que eu tive uma vez. Eu tive um sonho, que eu estava lá num apartamento onde nós começamos a nossa vida de casados. Lua de mel, coisa boa aquele apartamento, né, amor? Lindo, maravilhoso. Eu tive um sonho que eu estava na área de serviço e eu estava assim, ó, com as minhas mãos cheias de algas e saíam daquelas algas uns bichos tipo da goiaba, sabe o bichinho da goiaba, aqueles branquinhos? E eu cheguei para Enéas, como sempre, né? Até hoje eu faço isso. Enéas, socorro! Enéas, me ajuda aqui. O que eu faço para tirar isso aqui da minha mão? Das minhas mãos, porque eram as 2 mãos. E aí ele abriu a torneira e a água escorreu aqueles bichos das minhas mãos e aquelas algas daquelas minhas mãos. Mas sabe por que eu tive esse sonho, irmãos? Foi um sonho profético. Porque Deus queria me mostrar que quando nós falamos mal dos nossos irmãos, nós criamos bichos nas mãos, espiritualmente falando. Uau! Eu me assustei com aquilo, gente. Por isso que a Bíblia diz: quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que é puro de coração e que tem as mãos limpas. Esses tempos, nós, no meio dos apóstolos, eles começaram a falar mal de alguns outros pastores, uns pastores aí, conhecidos no mundo gospel, vamos dizer assim. Eu disse para eles assim, ó, eu não aceito que fale mal de nenhum pastor. Não aceito. Sabe por quê? Porque tem muito pastor queridinho de Deus, hein? Pode cair duro, pode morrer. Eles ficaram me olhando. E eu disse assim, vocês sabiam que o Boechat, que ele morreu por causa que falou mal do Silas Malafaia?
O Silas Malafaia é daquele jeitinho dele, mas ele é amiguento com Deus. Vai falar mal do Silas. Forte, forte. Irmãos, é porque nós não sabemos muitas coisas. Mas quando Deus revela, Ele manda a morte. Não tem perdão, não. Deus é justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. Então, assim, ó, eu aprendi que eu não posso falar mal dos irmãos. Não posso falar mal. Porque toda vez que eu falo, a tua mão se enche, ó, eu quero que vocês gravem isso. Toda vez que vocês falam mal do irmão, a mão de vocês fica cheia de bicho da goiaba. Para exagero e tudo. Então, nós temos que vigiar. Se o teu irmão, se o teu pastor, se o irmão está te incomodando, sabe o que tu faz? Vai orar por ele. Seja o intercessor do pastor. Seja o intercessor do líder. Era o líder do louvor que eu estava falando mal. Não era tu, Maurício. Era um cara assim, ó, maravilhoso para atrair a glória de Deus, né, Ness? Meu Deus, aquele cara, ele, só para vocês terem uma ideia, teve tanta glória em cima daquele cara que ele ficou todo dourado. Todo. Pensem numa pessoa toda dourada com a glória de Deus, sobrenatural de Deus na vida dele. Aí a Raquel, né, metida, resolveu abrir a boca contra o cara. Na mesma hora, no sonho, à noite, o Senhor me mostrou, ó, tuas mãos, olha tuas mãos. Eu me apavorei e disse, ai Jesus, eu não quero ter nada contra o meu irmão. Ele é chatinho mesmo, mas eu... Ai, Pai, me perdoa, eu tenho que amar o meu irmão. Me ajuda, Senhor. Tem que explicar, né? Ele tratava mal. Não, ele me tratava super bem. Ele era um amor comigo, uma pessoa maravilhosa comigo. O problema é que ele pegava o pé dos outros. Entende? Vamos supor, ele queria que a pessoa fizesse aquilo que ele queria. Só ele era assim, ele era muito cri-cri, né, amor? Ele tinha um perfil assim de ser uma pessoa bem exigente. Então ele exigia e eu resolvia abrir a minha boca. Comprar a briga dos outros. Comprar a briga dos outros, que eu não tinha nada a ver. E isso é um problema meu. Eu não tenho que comprar a briga dos outros, né? Eu tenho que ficar com as minhas próprias guerras. Não preciso pegar a guerra do outro. Ficar na minha. Ficar na minha. Certo? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Que hoje é um tempo especial para nós. E que nós vamos fazer agora um momento muito sublime, muito especial, que até o Rodrigo pode botar um sonzinho assim, pode até ser aquele chofar, assim, não sei se tu tem aquele... O chofar é muito bom. E que nós vamos fazer um clamor. Hoje, em Yom Kippur. Nós vamos fazer um clamor pela nossa nação. Porque a Bíblia diz o seguinte, que quando vem o reino de Deus, a oração do Pai Nosso fala, quando vem o reino de Deus, que se estabelece o reino de Deus, a vontade de Deus, ela precisa prevalecer. Se não veio ainda aquilo que nós esperamos, é porque o reino de Deus não chegou ainda. E por que ele não chegou? Então nós temos que rever as nossas posturas como nação. Porque quando vem o reino de Deus, a vontade de Deus, de Jesus, é estabelecida. E aí esses principados malignos que dominam a nação, eles têm que se sujeitar. E eles não estão se sujeitando. Eles não estão se sujeitando à voz da igreja. Então,
Nós aqui, irmãos, somos os menores da casa de Israel. Mas nós temos poder e força. Nós vamos interceder agora pelo nosso Brasil. Amém? Pode botar o chofar. Eu gostaria que você se levantasse. E nós estamos nesse portal de Yom Kippur, neste tempo de oração, de jejum, esse tempo especial que Deus ele separa para nos ouvir. Vamos colocar as nossas petições diante do Senhor com relação ao nosso Brasil. Oh, Kereshala Barasuri Kalabashara. Oh, Ranabashara Balabasuri Kalabashara. Perdoa a nossa nação, perdoa os pecados da nossa nação, perdoa-lhe, Jesus, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E nós estamos neste tempo de Yom Kippur, pedimos, Jesus, olha para nós, olha para a nossa nação que está nas mãos do espinheiro, Pai. Nós não queremos o espinheiro governando sobre nós, Pai. Nós não queremos homens corruptos que liberam o aborto. Nós não queremos esses homens corruptos que liberam as drogas, Pai. Nós não queremos, Senhor, esses homens que querem confundir aquilo que é homem e aquilo que é mulher. Oh Deus, nós não queremos essa ideologia maligna, Senhor, que traz pecado sobre a nossa nação. Sara a nossa nação, Senhor. Oh Deus, Tu conheces, Senhor, o profundo. Tu conheces aquilo que está escondido. Tu conheces aquilo que está em trevas, Pai. E nós queremos, como Igreja Santa do Senhor, nesta noite, clamar, Senhor, pelo Teu toque de chofar poderoso sobre a nossa nação. Que os demônios, que os principados, que as potestades malignas do inferno batam em retirada do nosso Brasil, batam em retirada das nações, batam em retirada, Senhor, e que venha o Teu reino, venha a Tua justiça, venha a Tua salvação, venha o Teu avivamento, venha a Tua misericórdia, Pai. Pai, Paizinho, perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes fazemos coisas, Senhor, no impulso, sem discernirmos, Pai, sem discernirmos, Jesus. Nós queremos, Pai, sermos pessoas, Senhor, cada vez mais chegadas a Ti, mais íntimos, Deus, Senhor, porque quando nós andamos íntimos contigo, Pai, nós atraímos a Tua glória, e aonde nós andamos há sinais, prodígios,
maravilhas, milagres. Nós queremos isso. Nós queremos, Senhor, um mover apostólico sobre o Brasil. Queremos um mover apostólico sobre as nações da terra. Queremos ver, Jesus, mais e mais do teu poder e da tua justiça. Clamamos nesta hora, Senhor. Clamamos, Pai. Venha ser impactada pelo teu mover, pelo teu poder, que toda a glória... Pai, essa nação, ela pertence a Ti, Senhor. Nós levantamos a nossa voz, Senhor. Todo o sangue, Senhor, derramado nessa nação, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que matam crianças, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que fazem sacrifício, Senhor. Toda idolatria, toda feitiçaria, Senhor. Todo culto, Senhor, a demônios, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e cubra com o sangue do Cordeiro Jesus. Fechamos nessa noite, Senhor, toda a porta do mal na nossa nação. Fechamos, Senhor, toda a porta com a chave que o Senhor tem colocado na mão da igreja, Senhor. Seja essa porta maldita fechada, Senhor. E abrimos portas, Senhor, de perdão. Abrimos portas, Senhor, de vida com Deus. Abrimos portas, Senhor, abençoadoras, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que nesse dia o coração do Senhor se moverá na nossa direção, porque o Senhor é um Deus misericordioso, Senhor. A Ti seja, Senhor, louvor, glória, honra e adoração pelo século dos séculos, Senhor. Que o nosso país venha ter ordem, Senhor, como diz na bandeira, e progresso, debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Hoje eu sei que Deus está abrindo uma porta nova na nossa direção. Esse ano vai ser um ano muito especial. E eu, como falei com vocês ali no início, eu gostaria de selar esse tempo com uma oferta. Pode pegar a tua Bíblia aqui. O que eu vou fazer? Vamos colocar aqui o... Rodrigo vai botar depois ali o Pix. Se tu quiser fazer uma oferta, tu pode fazer a oferta depois também, se tu não consegue fazer hoje. Ou se quiser trazer aqui no gasofilácio, né? Faça isso. Mas eu queria ler uma palavra para vocês, Jesus falando sobre ofertar na casa dele. Ele diz assim, Mateus 5, 23 e 24: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de teu irmão, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Se tu te lembrar hoje que tem alguma coisa pendente, nós vamos orar antes para desfazer isso, para depois a gente poder fazer uma oferta. Então, que essa oferta seja, traga mudança então para a nossa vida, né? Isso é tudo que nós aprendemos hoje aqui. Bem, o Rodrigo vai colocar um louvor, então tu pode começar a orar e começar a colocar para o Senhor: Senhor, eu quero isso, que isso mude. E tu faça uma proposta no teu coração de mudar isso essa semana ainda, em nome de Jesus. Vou fazer meu oferta. Do mal, reina o amor, vive o perdão. Perdão revelado na cruz do Calvário, naquele que foi oprimido e humilhado em meu lugar. Perdão para ter as feridas curadas. Perdão liberado sem mágoas me faz livre pra adorar. É preciso ceder. É
perdão. Assim se vencedor, assim se vence, assim se faz mais forte a tentação. É preciso ceder para ganhar, é preciso lutar para ser feliz, é preciso pedir e dar perdão. Assim se vence a dor, assim se vence tudo, assim se faz mais forte a coração. Se alguém quiser trazer a oferta aqui, pode fazer. Se já fizeram, então, nós vamos orar, então, agradecendo por essa presença de Deus, esse ensino sobre nós. Irmãos, é fácil falar e pedir perdão. É fácil reconhecer, mas vamos pedir que o Espírito Santo ele venha nos fazer homens e mulheres diferentes a partir de hoje. Esse ano será um ano sobrenatural, com base nas ações que nós tivermos na direção de Deus. Pai, nós te agradecemos por esse culto e ofertamos na tua presença nesta noite. E eu sei, Pai, e tenho convicção disso, Senhor, que esse ano será um ano de relacionamentos saudáveis, riqueza de relacionamento, a começar pelo Senhor. Que o nome, Senhor, de cada um de nós e os irmãos que estão em casa, no online, Senhor, também sejam alcançados por isso, por esta bênção, Senhor. Tenha o seu nome escrito no livro da vida. Que o povo de Deus, Pai, venha entrar em um nível de arrependimento. E que o teu livro, Senhor, ele seja cheio de nomes. As pessoas que já passaram pelo nosso ministério, as pessoas amigas, as pessoas da nossa família, Senhor, tenham o seu nome escrito no livro da vida. Obrigado, Jesus, porque tu abriu essa porta. Com o teu sangue naquela cruz, o Senhor abriu a porta para que o nosso nome estivesse lá. Que possamos andar, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor, e ter o nosso nome sempre lá, ano após ano, cada vez melhorando mais na tua presença e cada vez levando mais vidas a ter o seu nome escrito no livro da vida, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado pela revelação. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós temos aí até amanhã, na viração do dia. Eu sei que eu gosto muito da madrugada, né? Mas a madrugada falando com Deus, mesmo aquilo que a gente não lembre, né? Às vezes a gente não lembra das coisas. Senhor, eu quero que, mesmo aquilo que eu não lembro, que tu me perdoe. Eu quero estar livre, ter um ano realmente de liberdade na presença de Deus. Amém? Que todos tenham uma semana abençoada, né? Sempre bem-vindo, o pai da Ana Laura, né? Eu esqueci o nome dele. Miguel. Seu Miguel, sempre bem-vindo. Espero que tenha gostado do culto, né? Que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família seja abençoada. Amém? Uma semana abençoada. Eu quero pedir para vocês que orem por nós. Amanhã estaremos saindo, depois do almoço, para Uruguaiana. Amanhã vamos estar, então, na Argentina. Primeira vez, então, que esse ministério vai, então, entrar ali naquela região. Então eu peço que vocês estejam orando por nós, tá? Vai eu, Raquel e mais o apóstolo Roberto, vamos estar entrando lá então amanhã. Bem? Deus abençoe, então não saia sem abraçar todo mundo, né? Nós somos poucos hoje. Deus abençoe, então. Shalom, shalom. Pois hoje eu preciso do teu amor. Tchau, apóstolo. Tchau, tchau, tchau. Muito macho. Prazer, viu? Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou.